Bem, meus caros amigos, então agora estamos encerrando essa sequência de relatos em 4 vídeos, né? Nós estamos agora no quarto vídeo, na quarta parte, que conclui então o meu relato da Europa e a lista de temas que nós pretendemos tratar, entre outros, nos cursos e oficinas que eu vou oferecer agora a partir de final de março e abril. Então, esse tema dos oásis culturais foi um tema que surgiu na, na Europa durante, não só, mas durante o curso de Agricultura Biodinâmica em 1924. Steiner foi perguntado sobre o futuro da Alemanha, o que ele achava, e aí ele, além de profetizar a Segunda Guerra, de certa maneira, porque ele falou que haveria um tempo em que não sobraria chaminé em pé na Alemanha. E isso, de fato, ocorreu 20, 30 anos depois da morte dele, né? Depois dessa afirmação. Mas o que importa mais é o fato dele ter dito que achava que o movimento antroposófico teria a tarefa de criar oásis culturais. Oásis culturais que pudessem justamente trazer, garantir esse elemento vital da antroposofia. Então vamos ver como aconteceu, que ele falou, e isso eu vou trazer de uma forma bem resumida a partir de um relato deste. Assim, o que eu queria ainda trazer é essa definição de dicionário, né? Que simplesmente descreve região fértil com fonte de água em pleno deserto. E o que seria então? Esse é o oásis natural, não é? E o oásis cultural, o que seria esse oásis cultural? A gente pode imaginar que se trata de lugares onde você terá acesso ao espírito vivo. É assim que eu traduzo esse termo. É um lugar onde você cultiva, assim como no deserto, no oásis, você tem a, a água. Nesses oásis culturais você terá o espírito vivo, né, que alimentará de fato em meio a um deserto, ou seja, é o que ele estava prevendo, que a cultura, de uma forma geral, ela seria em grande parte destruída, né? É, e eu acho que a gente pode dizer que é o que está acontecendo atualmente, né? E então esses oásis culturais eles têm essa função de, em meio a um deserto de espiritualidade, oferecer uma fonte que alimente as almas e as encaminhe justamente na direção de uma compreensão do que é essa espiritualidade e de torná-la prática para a vida. Muito bem, esse senhor, Michael Berntaler, ele é um ex-professor Waldorf, empreendedor, produtor de inúmeros vídeos sobre temas antroposóficos na internet e no YouTube. E justamente um dos pontos que ele apresenta é essa ideia das oásis culturais. Eu estive também, enquanto eu estive na Europa, eu passei lá para conversar com ele, foi muito interessante. Ele continua muito forte dentro dessa ideia de produzirmos
oásis culturais no movimento antroposófico. O que é diferente de ilhas culturais. Ilhas culturais também tem sido, eu creio que é uma confusão de nomes. O Steiner fala em oásis culturais. Ilhas, eu creio que daria uma ideia errada, porque a ilha é cercada de água, ela é isolada. E o oásis, ao contrário, ele é aberto para receber qualquer um que está no deserto precisando de, de, de água ou de espírito, no nosso caso. Então, Steiner descreveu, ele falou algumas vezes sobre esses oásis culturais, aparentemente, mas nesse caso do curso de agricultura biodinâmica, onde ele deu as oito palestras que deram origem à biodinâmica, ele foi bastante explícito e descreveu um pouco mais em detalhe o que seriam essas oásis culturais. E esse senhor então fez um tipo de um esquema que eu reproduzi aqui e quero explicar para vocês como que eu o entendi. Então ele pegou essas três colunas, uma descreve simplesmente as atividades, as características da, da, do oásis cultural, depois vem as características em si e o que equivale no social desses oásis culturais com o ser humano individual. Então nós vamos começar embaixo, vendo que o que ele diz que o Steiner disse que seria importante esses oásis culturais acontecerem na natureza, com a agricultura. E talvez não seja por nada que ele, nesse momento, no curso de agricultura, ele tenha dado maior atenção a esse tema. Então, no campo. E isso corresponderia, segundo esse Michael Benthaler, ao corpo físico da natureza humana. No segundo nível, Steiner descreve a necessidade de se criar lugares de aprendizado que tenham um caráter monástico, de mosteiro mesmo. E eu acredito que ele estava consciente, estava procurando nos dizer, aliás, que esse estudo superficial da antroposofia não leva a nada, muitas vezes ao contrário. Né? Se a gente se acostuma a ficar ali no ramo, falando um pouquinho de antroposofia, e depois acha que está praticando antroposofia nas escolas ou numa clínica e tal, a gente acaba ficando com uns conceitos muito superficiais. E esses carecem de vida. Então, num oásis, você precisa dar intensidade de vivência interior. E não é por nada que nos mosteiros também você tinha esses monges e estudiosos, eles ficavam, olha, eles tinham toda uma disciplina de aprendizado e dedicavam boa parte do seu tempo, grande parte do seu tempo, ao aprofundamento desses estudos. Isso é o que dá vida realmente a esses conteúdos que vão justamente além dos nossos cinco sentidos materiais. E que a gente pode alcançar com certeza, né? Com um pensamento mais vivo que todo ser humano pode desenvolver. Não é uma questão de clarividência, isso ainda é outra coisa. Mas esse pensamento vivo, capaz de alojar, capaz de conter esses elementos vivos do mundo espiritual, da realidade espiritual, esses conceitos, eles precisam ser plásticos. Eles têm um caráter meio arquetípico.
Então, o ser humano precisa dedicar, ele precisa superar essa sua forma de pensamento mais rígida, mais presa ao mundo material, físico, com as suas leis determinadas de uma forma bem mais rígida. Ele precisa superar essa tendência que nos penetrou completamente na atualidade, né? e, e com isso atingir esse pensamento vivo ou o pensamento que a gente pode chamar de intuitivo também. Esse pensamento intuitivo qualquer ser humano pode desenvolver, ele só precisa de dedicação. E não é que você precisa de um mosteiro. Todo mundo pode se aprofundar individualmente em casa. Mas o mosteiro tem essa ajuda coletiva de você não se perder na superficialidade, né? Pois é, esse então é o segundo nível que corresponderia à economia, interessantemente. Isso, depois nós vamos trabalhar essa questão na oficina sobre os três dinheiros. É o âmbito do convívio, onde as relações humanas têm um caráter fundamental em termos de etérico mesmo, que corresponde ao etérico no social, que corresponde ao etérico ou corpo vital no ser humano individual. Depois nós temos o terceiro nível da comunidade, que seria aquele que engloba a vida jurídica e que tem essa função eu diria talvez até, de manter os limites do corpo astral, limitar a tendência espalhafatosa do corpo astral, da alma, né? Mas isso são palavras minhas. No quarto nível, você teria, então, a missão cultural, a cultura e a formação profissional. Seria justamente essa característica desses oásis, que eles receberiam jovens para formá-los como professores, como euritmistas, como agricultores, não é? E outras profissões, quaisquer. Esse é o nível que dá para ser referenciado ao eu que se forma no mundo material, que vem a ter autoconsciência no mundo material. E o último nível, que seria o da orientação para o bem comum, é o âmbito do eu superior, justamente, né? O eu que ultrapassa os seus limites estreitos, isolados do restante da comunidade, mas passa a se orientar pelo bom bem comum. E isso essa é até uma característica do ser humano que hoje acho que a gente pode gritar como sendo a grande necessidade, né? Nós conseguirmos dar esse pulinho para começar a interessar-nos mais no bem comum também, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, quando houve a emergência no Rio Grande do Sul, onde foi todo mundo lá ajudar, sentiu até um prazer enorme em ajudar. Isso é ultrapassar esses limites estreitos do eu e conseguir ver o outro como um irmão, que é a característica da vida econômica, quando a gente vai satisfazer as necessidades do outro. Então, esse é o nível da vida espiritual ou no ser humano individual do seu eu superior. Muito bem.
Com isto, nós estamos, então, concluindo esse meu relato, que eu tive que subdividir em 4 vídeos, e que eu quero. É, obviamente, ele vai ficar no YouTube, e lembrando a todos de novo, e aos que assistiram apenas essa parte, que nesse site aí, indicado em vermelho, bem simples, né, elo.org.br, ali está a possibilidade de cada um se inscrever, pôr o seu e-mail ali, na caixinha que tem em todas as páginas, e nós vamos então mandar o nosso informativo com conteúdos e divulgando as oficinas e cursos que nós estamos organizando. Então, eu quero agradecer muito a todos pela atenção, por terem assistido aqui até os 4 vídeos, e agradecer também por, se puderem, divulgar esses vídeos para os que acharem interessados. Então, muito obrigado, e eu espero ver vocês na nossa oficina sobre as 3 qualidades do dinheiro, que vai ser a próxima oficina organizada no Instituto Elo. Até mais.